Primeiramente, todos nós sabemos que o valor dos dados ele aumenta com o compartilhamento. Foi mencionado que muitas empresas possuem dados, elas têm um mundo de dados, talvez, dentro do seu universo ali, da sua atividade industrial, mas muitas vezes elas não sabem o que fazer com esses dados. E enquanto esses dados estiverem parados, eles estão inutilizados, logo eles não têm valor per se. Ou seja, eles têm um potencial de a gente poder extrair valor deles, mas esse valor ele somente é construído e agregado no momento que nós começamos a compartilhar esses dados, seja internamente ou seja externamente. Por exemplo, compartilhando esses dados com uma empresa de inteligência artificial que desenvolva algoritmos que possam nos ajudar a fazer soluções pertinentes para a nossa atividade industrial. Porém, ao mesmo tempo, existem problemas, desafios, porque à medida que eu vou aumentando o grau de compartilhamento, ao mesmo tempo começa a aumentar o risco dentro do meu negócio. E esse é um dos principais motivos pelos quais muitas vezes as empresas se sentem um pouco inibidas de compartilharem os dados. Nós conhecemos diversos casos de empresas que elas têm os dados, elas estão coletando, muitas vezes elas até sabem para que elas poderiam utilizar esses dados, mas elas não abrem os seus dados para outros parceiros por receios, justamente por esse risco. Por exemplo, como eu sei se esse outro parceiro ele vai usar os dados somente para o negócio, para desenvolver o negócio que eu tenho intenção de desenvolver com esse parceiro ou não? Como eu sei se ele não está aprendendo, talvez indiretamente, sobre os meus dados mais sensíveis, sobre as minhas operações? Ou como eu sei que ele não, através dessa abertura dos dados, ele não vai usar vendendo esses dados para terceiros? Isso é o risco que vai aumentando à medida que eu compartilho mais os dados. Mas esse risco poderia diminuir à medida que eu aumento a confiança. É por isso que a gente vê muito na economia de dados que o que mais acontece são desenvolvimento de soluções com empresas que são parceiras de longa data. Ou também, muitas vezes, essa confiança acaba sendo comprada quando uma empresa maior que quer trabalhar seus dados acaba adquirindo pelo menos parte do controle de uma empresa, por exemplo, de ciência de dados, para manter uma certa confiança e diminuir o risco dessa abertura e desse compartilhamento de dados. Ou seja, essa confiança é necessária para eu poder diminuir o risco. Porém, o grande problema é que se nós dependemos sempre de uma confiança construída de longa data, o giro dessa economia de dados e o potencial de criar um ecossistema realmente inovador acaba sendo muito limitado, porque acaba se limitando a confiança já estabelecida. Então, o grande desafio é como eu posso aumentar essa confiança, porque à medida que aumenta essa confiança, eu começo a dar mais valor a esses dados. Então, essa confiança é o pilar essencial que eu preciso ter para eu poder aumentar o compartilhamento e, consequentemente, ter valor nesses dados. Então, a grande pergunta dentro dessa economia de dados é como eu consigo aumentar a confiança e aumentar essa confiança a grande escala, não somente limitado àqueles parceiros de longa data que eu possuo. E é justamente aí onde começamos a pensar em soluções tecnológicas e vem esse conceito de data spaces. Porque para eu poder estabelecer uma confiança estruturada, vamos dizer assim, vamos chamar uma confiança estruturada, aquela que não depende somente de um acordo informal entre empresas, eu preciso primeiramente um marco legal ou regulamentar, ou seja, eu preciso ter bem claro o que eu posso e não posso fazer com os dados, eu preciso ter contratos estabelecidos, acordos legais, até punições por descumprimentos. Então, esse marco legal que me permite ter confiança, tanto um marco legal normativo de alto nível, que vai ser mencionado depois também pela Cristiane, como também um marco legal de contratual entre os parceiros e as pessoas, as empresas que compartilham os dados. Em segundo lugar, eu preciso ter um foco claro econômico, ou seja, eu preciso entender para que eu vou compartilhar os dados e qual que vai ser o valor e principalmente qual que vai ser a reciprocidade. Eu vou abrir meus dados para outros, mas o que eu ganho com isso?
Às vezes é um ganho indireto, através do aprendizado e desenvolvimento de novas soluções. Outras vezes pode ter um ganho direto, por exemplo, quando meus dados vão ser reutilizados por terceiros, e eu também quero ter parte desses negócios. E, por fim, o aspecto técnico que é o meio tecnológico envolvido, ou seja, que tecnologia eu vou precisar para poder viabilizar essa estrutura para que possa ter um marco legal e um marco econômico que possam ser levados a uma escala onde vários atores possam também trabalhar em cima disso e criar valor. Então, esses três pilares, o legal, o tecnológico e o econômico, são aqueles que fundamentam uma necessidade daquilo que vem a ser respondido pelo conceito de data spaces. O que são os data spaces? A definição formal é que são uma infraestrutura aberta, descentralizada para troca soberana de dados, onde os participantes conhecem, controlam e consomem à medida que eles produzem e utilizam. Fazendo talvez uma analogia, porque talvez há uma grande confusão quando se fala de data spaces frente a outras formas de compartilhamento, por exemplo, economia de dados, ecossistema de dados, perdão, data lakes, que são muito utilizados nas empresas. Mas fazendo talvez uma analogia, imaginem que um data lake, que é algo muito habitual nas empresas, seja dentro de um edifício, imaginem que seja um edifício, essa base de dados, fazendo uma analogia, que nós colocamos em um único espaço, num único apartamento, todos os dados e todo mundo pode entrar ali e utilizar esses dados. Um ecossistema seria um lugar aberto onde todo mundo está trocando isso dentro de um determinado edifício. Mas o data space, o que ele vem fazer é justamente dizer: cada um tem seu próprio apartamento dentro desse grande condomínio. Dentro desse grande condomínio existem apartamentos, existem as bibliotecas que seriam representadas pelos dados dentro do apartamento de cada um, ou seja, o sistema de cada um, e os moradores desse condomínio, eles podem acessar esses dados, mas com autorização, ou seja, com a chave para poder entrar na porta do apartamento apropriado, para entrar ali e utilizar somente aquilo que o morador, o dono desse apartamento, permitiu. E para entrar nesse grande espaço, nesse grande condomínio, eu preciso também ter acesso à residência, ao ambiente condominial, que é aquilo que se dá o acesso principal estabelecido pelos data spaces. Então, trazendo de novo para o mundo real do data spaces, a ideia do data spaces é que cada empresa ela mantenha sua propriedade sobre seus dados, sobre seu banco de dados. Mas que eu tenha uma plataforma tecnológica que intermedia, de forma que outros parceiros dentro desse ecossistema que se submeteram às regras do data spaces possam acessar aos meus dados, utilizar os meus dados nos meus próprios servidores. E eu saber e ter controle exatamente daquilo que está sendo utilizado no momento que esteja sendo utilizado. Eventualmente, poderia abrir isso para uma espécie de streaming, onde os dados possam ser utilizados em tempo real. Outras formas também podem ser, por exemplo, não streaming, mas o parceiro acessar a meu servidor, meu banco de dados e utilizar exatamente aquilo que eu dei permissão. Mas para que isso possa acontecer, ou seja, essa grande diferença com o Data Lake, onde todo mundo, todas as empresas parceiras vão colocar em uma outra base e todo mundo vai poder utilizar. Nesse caso, não. Eu tenho a soberania e o cuidado sobre os meus dados. E a plataforma de Data Spaces me permite que eu possa utilizar da forma como eu estabeleci e aceitei que meus dados sejam utilizados. E durante o tempo, dentro do tempo, que eu também permito que esses dados sejam utilizados. Então, o Data Space, ele cria como as regras condominiais, porque ele estabelece a boa convivência, os acessos, e as regras de como devemos nos comportar dentro desse ambiente condominial. Esse é o conceito de Data Spaces, mantendo a soberania e dando essa descentralização aos dados para que todos os parceiros tenham um certo controle e, através disso, eles aumentem a confiança. Mas para isso eu preciso alguns requisitos. Primeiro eu preciso o conceito de conectores. O que são os conectores? A chave de acesso para eu poder ter
as diferentes portas dos diferentes apartamentos, poder entrar lá e utilizar os dados que estão lá dentro. Ou seja, ele é o meio de acesso que eu vou ter aos diferentes dados que estão disponíveis descentralizadamente nas diferentes empresas. Então, o conector é uma tecnologia, uma plataforma que é desenvolvida por empresas, e nós, no NEO, com o projeto da BDI, estudamos diferentes soluções de conectores no mundo e o que pode ser trazido para o Brasil, porque essa solução tecnológica ela vai permitir justamente que esses atores tenham esse ambiente de confiança baseado não numa palavra, uma relação direta pessoal, mas baseado numa tecnologia. Além disso, dentro dos data spaces, esses conectores e o ambiente do data space tem que ser regulado por princípios. Normalmente os data spaces são open source, eles têm interoperabilidade, ou seja, eu posso conectar diferentes protocolos e bases de dados. Ele tem que ser descentralizado, ou seja, cada parceiro ele tem que ter sua própria base que disponibiliza somente através do conector. E, por fim, ele é multi-cloud, ou seja, ele está distribuído em múltiplos lugares de acesso dentro do espaço da nuvem estabelecido. E, por fim, os data spaces eles trabalham normalmente com padrões. Um dos principais padrões é o estabelecido pela IDCA, que é a Associação Internacional sobre Data Spaces. Nós temos um hub aqui no Brasil, que é justamente o Open Industry Media, e a BIM, que é a representante desse IDCA, da IDCA aqui no Brasil, tendo um hub aqui, e a IDCA o que busca estabelecer os padrões de referência, justamente como devem operar os data spaces, qual que é a arquitetura de referência, dando suporte à implementação de data spaces, para termos todo um processo também claro e transparente de como poder replicar essas iniciativas. Então, aqui temos uma ilustração que mostra como funcionam os data spaces. Primeiramente, no centro, temos os usuários, os proprietários dos dados à esquerda e os consumidores de dados à direita. A ideia é que eles possam intercambiar, trocar dados que aparece aqui no meio, nesse ambiente dessa plataforma, acessando os dados da outra parte com políticas de uso, com conectores que são chaves de acesso que controlam todo o acesso e garantem essa segurança. Mas o interessante é que, a partir disso, o que garante os data spaces, e aí está digamos assim, o valor da inovação, que é que a partir desses dados trocados, também existe toda a troca aqui que aparece nos quadros amarelos, dos metadados, ou seja, tudo que posso fazer a partir desse processo de troca de dados entre diferentes atores. Por exemplo, desenvolver uma App Store, onde posso ter várias soluções e aplicações que podem ser desenvolvidas para poder analisar e operar os dados. A garantia também de saber sempre a identidade de todos os que estão acessando os dados e ter esse controle. Ter brokers, ou seja, intermediários de dados que podem ajudar em soluções para identificar, por exemplo, dados que possam ser pertinentes para um negócio particular. Ou seja, eu posso criar todo um ecossistema baseado nessa plataforma e baseado no conceito de soberania e descentralização. Isso não é apenas um conceito teórico. Na Europa tem diversas iniciativas. Meu slide está aqui até desatualizado, porque eu conferi hoje. Isso aqui era alguns meses atrás, o total de projetos de data spaces atuais em desenvolvimento na Europa. Tem um radar de data spaces na Europa, e eu conferi justo hoje que estamos agora já em torno de 210 projetos já avançando, e você pode ver aqui nessa figura que são projetos os mais diversos, de manufatura, de turismo, de energia, de saúde, de automotivos. Algumas dessas iniciativas, uma que foi mencionada anteriormente, é a iniciativa do Gaia-X. O Gaia-X é um grande projeto, uma grande iniciativa da comunidade europeia, olhando muito para os setores industriais e urbanos, e que busca trazer vários desenvolvimentos, desde, por exemplo, Data Space aqui, o AG Data Hub, que é para o setor de agro, o Catena X, que é um
um data space especificamente focado na cadeia, a cadeia produtiva de manufatureira, principalmente voltado para o setor automotivo, Mobility Data Space focados em mobilidade, outros data space como o Europro Giant, que é focado em manufatura e indústria 4.0. Enfim, existe um grande guarda-chuva chamado Gaia-X, dentro deles existem várias iniciativas de data spaces específicos, onde em cada data space específico existe um conjunto de atores, empresas que estão compartilhando seus dados, assim como também empresas que estão usando esses dados para criar novos algoritmos, novas soluções, e tudo isso para alimentar um propósito particular que esse database pode ter. Isso não se limita apenas ao setor industrial, por exemplo, na Europa existem iniciativas na área de saúde, por exemplo, um projeto de genoma para troca de dados entre diferentes países da Unidade Europeia, ou até também, por exemplo, entre hospitais da União Europeia para dados e informações de diversos hospitais para tratamento de câncer e outras doenças complexas. Nós fizemos um estudo aqui no Brasil para tentar entender como a gente poderia aproveitar o conceito e trazer para o Brasil o conceito. Nós entendemos, no Neo, nós estivemos sempre muito envolvidos com a indústria 4.0 também. Desde a origem da indústria 4.0, fizemos diversos projetos com associações industriais e entendemos que já existe um grau de maturidade onde as empresas brasileiras, pelo menos aquelas de grande porte e de médio porte, já estão trabalhando com dados. E agora o grande desafio é como agregar mais valor com esses dados, a partir de projetos já mais digitalizados, processos de manufatura mais controlados. Agora temos um novo desafio. Aquelas que já avançaram na indústria 4.0, aquelas que já têm um controle, uma visibilidade e transparência maior sobre seus processos, como é que elas podem agregar mais valor em cima desses dados? Então, nós começamos... 3 anos atrás, fizemos um primeiro estudo junto com a BIMAC e a GIZ para o Digital Dialogues entre o Brasil e a Alemanha. Fizemos um estudo sobre, que é esse primeiro relatório que vocês podem ver aqui à esquerda, que foi um estudo sobre oportunidades de data space para o Brasil. Esse material está disponível, vocês podem acessar depois para leitura. E nesse material a gente primeiro trouxe os conceitos, comparou as normas europeias com o Brasil e começou a pensar o que isso poderia trazer de viabilidade, soluções para o campo brasileiro. E depois fizemos um segundo estudo já com a BDI, também com a GIZ, esse white paper também disponível online, que vocês podem também consultar em 2023, que fizemos um estudo das condições estruturantes para data space aqui no Brasil. Ou seja, a gente chamou um grupo de especialistas aqui em Porto Alegre, onde estou eu, também em São Paulo, reunimos um grupo grande de especialistas para discutir o que seria necessário no Brasil para poder desenvolver data spaces. E como resultado disso, a gente chegou a uma visão de principais etapas. Uma delas era, primeiro, uma que já aconteceu, algumas delas já aconteceram, como, por exemplo, a necessidade de criar uma visão centralizada e uma governança, uma visão estruturada de como promover data spaces aqui no Brasil. Isso foi executado já graças à criação de uma Associação Brasileira de Data Spaces, com a adaptação do Gaia-X, foi inclusive mencionado pelo Flávio na sua fala. Depois disso, começamos a trabalhar também na segunda etapa que foi identificada naquele estudo, que foi a necessidade de disseminar conhecimentos para criar uma consciência maior e entendimento maior nas empresas sobre as vantagens de data spaces. Isso começou a ser feito com o roadshow que o Flávio também mencionou anteriormente. A aderência técnica a padrões estabelecidos, já começaram a discutir questão normativa e principalmente de padrões para criar interoperabilidade, que é algo que está em desenvolvimento. E, por fim, as duas últimas etapas, que são financiamento e apoio para a criação de lighthouses, ou seja, projetos que sejam exemplares, faróis, que possam iluminar sobre como conduzir data spaces e principalmente entender o passo a passo. O que é preciso aqui no Brasil para fazer o passo a passo da construção de data spaces. E justamente foi isso que nós fizemos.
junto com a BINC e a BDI, graças à confiança desses parceiros, eles nos convidaram para a gente avançar mais uma etapa dentro desses estudos que nós já víamos desenvolvendo, e fomos convidados para dentro do marco do Open Industry para estudarmos especificamente como implementar o Data Space aqui no Brasil. E foi o desafio que a gente recebeu foi, primeiro, foram três. Primeiro, identificar que setor seria mais propício para talvez fazer um primeiro passo de um primeiro projeto piloto e começar a pensar em um projeto Lighthouse de Data Space aqui no Brasil. Em segundo lugar, também começar a pensar governança. Data Space precisa de coordenação. Vocês viram que a União Europeia, por exemplo, o Gaia-X, tem vários data spaces dentro dessa iniciativa. Eu mostrei que no total, dentro da Europa, existem já quase 200 data spaces, e muitos deles, a grande maioria, eles estão sendo coordenados por iniciativas. E dentro de cada iniciativa, como o Gaia-X, existe também uma estrutura de governança. Então, a grande pergunta é, quem deve ser quem são os atores que representariam bem a governança de alto nível macro, meso e micro. Ou seja, desde o nível mais macro, que pensa questões normativas das leis e da promoção da economia de dados aqui no Brasil, até o nível mais micro, que é aqueles atores que vão ajudar a coordenar a execução do passo a passo para poder viabilizar um data space específico aqui dentro do Brasil. E, por fim, o terceiro, talvez para mim, como engenheiro, mais interessante, que é fazer um estudo para o desenvolvimento de um business case sobre data space aqui no Brasil. Nós fizemos esse terceiro passo também, estudamos especificamente o que eu preciso. Primeiro, quais são os passos, ou seja, a receita de bolo para eu poder implementar um data space aqui no Brasil. Desde fornecedores de tecnologias, desde atividades que devem ser desenvolvidas, a quem são os atores para cada data space específico e assim por diante. Esse business case, que é o produto final que a gente entregou para a BDI, junto com esses outros dois produtos, acaba apresentando, inclusive, valores. Quanto que mais ou menos custa um data space para ser implementado aqui no Brasil, e qual que é a estrutura mínima viável de um data space para uma iniciativa brasileira. Então, tudo isso foi entregado para a BDI. A Isabela depois vai falar um pouco sobre esses resultados. A ideia dos resultados é trazer um pouco uma visão geral daquilo que a gente propõe nesse estudo, e claro que nesse evento também esse estudo está sendo lançado, depois a Isabela vai colocar à disposição do público também para vocês poderem consultar esse estudo, e eu recomendo muito que vocês façam essa leitura, porque traz uma visão bem prática, como implementar com passo a passo, e talvez com a visão prática até que fica mais claro ainda o conceito de data space e o que eu preciso como empresa para poder participar. Meu último ponto para aqueles que quiserem representar empresas aqui, eu quero dizer que Data Space não é apenas uma iniciativa de alto nível, ou seja, top-down, não é uma iniciativa apenas governamental, ou seja, empresas, elas podem começar a construir suas soluções, mas é mais interessante quando elas começam a buscar alianças com outros para poder buscar parceiros. Ou seja, eu posso começar com o meu compartilhamento de dados dentro da minha cadeia de suprimentos. Isso é possível, tem vários ganhos. Por exemplo, hoje tem data space que estão começando a avançar, por exemplo, na área de pegada de carbono, de emissões, toda essa área de sustentabilidade, por exemplo, que ajuda a integração de dados dentro da cadeia de suprimentos, apenas um exemplo. Mas começa a se tornar mais interessante quando eu começo a compartilhar através de data spaces, inclusive com pares. Por exemplo, talvez eu e os meus competidores competimos no mercado, temos nossos objetivos financeiros e de resultados, enfim, de ganhos e performance operacional, mas a gente também tem problemas em comum. Por exemplo, todos nós temos um alto custo de manutenção de equipamentos muito parecidos. Será que nessas dimensões não poderia haver um espaço para compartilhamento de dados com terceiros que venham a desenvolver soluções que sejam mais apropriadas para o meu setor industrial? Por exemplo, alguns algoritmos de manutenção, de previsão de falhas ou coisas desse tipo. É justamente ali onde começam a aparecer vários ganhos sutis,
mas que tem muito impacto dentro do mundo de data spaces. Inclusive, quando a gente cria aquele conceito de competição, ou seja, uma competição, mas ao mesmo tempo uma colaboração a partir desse compartilhamento de dados que são soberanos, que são descentralizados e que seguem regras claras. Logo, reduzo muito o risco de ser prejudicado